rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. O caminheiro solitário caminhava com fome às margens de um rio. Irritado, impaciente, queixava-se de tudo e de todos por encontrar-se em penúria. Seguindo pela estrada, percebeu que alguma coisa chamara a atenção. Era uma cédula. Então inclinou-se, abaixou-se para pegar aquele papel. E aí se deu conta. Era uma nota de 1000 cruzeiros, amassada e manchada. Ao abrir, se surpreendeu novamente ao perceber que a cédula encontrava-se extraordinariamente cortada ao meio, apesar de ser uma cédula nova. Ainda mais irritado, decepcionado, amassara novamente a cédula e atirou-a no rio. Andou mais alguns passos e se viu surpreendido por outro papel na estrada. Inclinou-se novamente e ao apanhar, percebera que se tratava de uma cédula. Ao abrir rapidamente, percebeu da outra metade da cédula.
Bastava-lhe a paciência de alguns instantes, pois que o vento havia separado as notas. Pena que não teve a devida paciência. Com essa mensagem, contida no livro Bem-aventurados os Simples, do Espírito Valério, pela psicografia de Valdo Vieira, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui conosco, nesse programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo essa companhia amiga e paciente de sempre. Hoje estaremos falando sobre um assunto que diz respeito a todos nós. É sobre a culpa, o tormento da culpa. E como nos dilacera a alma esse sentimento de culpa quando não compreendido. Porque quantos de nós cometemos erros durante todas as nossas etapas da vida? Quanto de nós já não nos arrependemos por pensamentos, ações, atitudes que tomamos impensadamente e refletidamente por impulso, por imaturidade, por ignorância? Quantos de nós temos a alma vergaçada pela culpa que nos impede de avançar passos importantes na vida, porque não conseguimos romper esses grilhões que nos escravizam a esse sentimento de pesar e de não perdão a si mesmo pelos erros e pelas faltas cometidas. Hoje, nós pretendemos, a partir da reflexão de algumas das obras de Joana de Ângeles, trazer um entendimento, uma reflexão para todos nós, para que na intimidade possamos entender e pensar, diferenciar a respeito das atitudes que tomamos, as suas consequências e os impactos psíquicos e emocionais nas nossas vidas. Quantas pessoas adoecem gravemente, mesmo de forma inconsciente, por não terem se perdoado por alguma ação que tenham feito no passado. Às vezes não conseguem nomear como culpa, mas se utilizam de forma inconsciente de processos enfermiços como formas inconscientes de autocomiseração ou de atingir a plenitude ou conseguir barganha em relação à divindade, porque acham que a martirização do corpo é uma forma de se atingir a paz interior. A esse respeito, então, nós vamos trazer algumas reflexões contidas no livro Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, justamente no tópico onde ela fala a respeito da culpa. E ela nos diz quanto à psicologia da culpa. Duas são as causas psicológicas da culpa de Joana de Ângeles. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Esse procedimento preexiste à vida física porque é originário na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência. Nesse sentido, nós vamos entender na fala de Joana um preceito tão anteriormente defendido pelo Cristo, quando nos anunciava que deveríamos amar ao próximo como a si. Nessa fala do Cristo, há, de uma certa forma, uma prescrição de paz. Porque temos a ilusão de achar que quando ferimos o outro é só a ele que nós atingimos. Mas quando passarmos a ter um entendimento de que quando eu causo dano ao meu irmão, quando eu causo algum dano, algum mal, algum sofrimento ao próximo, eu estou automaticamente lesando a minha própria consciência. Então, inevitavelmente, eu afeto a mim mesmo simultaneamente. Nesse sentido, nós vamos ver que essas almas que se encontram
extremamente machucadas, a carne viva, tem muitas de suas origens desencadeadas num forte sentimento de culpa. Mais adiante ela nos diz: o fenômeno da identificação do erro, mas não há um fenômeno de identificação com o erro, mas não se faz acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Então, às vezes, esses mecanismos são fixados, arquivados no nosso espírito, impregnados porque não tivemos a coragem suficiente para irmos em busca da reparação. Reconhecer o erro é um passo psicológico importante, é sinal de amadurecimento espiritual, mas após arrepender-se, precisa vir o passo seguinte, que é a reparação. Nesse sentido, ela continua: quando isto ocorre, o indivíduo experimenta, no caso da fuga, da culpa, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto, intransferível. Porque esse tipo de, digamos assim, de herança, nós não conseguimos fugir, nós não conseguimos escapar, porque trazemos conosco, na profundidade do nosso ser. Então, continuando, ela nos diz: apresenta-se como uma forte impregnação emocional, em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, como fortes tintas de conflito psicológico. Então, aqui ela coloca um aspecto muito importante e muito sério da culpa quando ela não é encarada, diluída, trabalhada ao nosso próprio favor. Porque em reconhecendo a culpa, e a gente sabe como isso é profundamente doloroso em nós, mas isso não deve ser motivo de estagnação, de paralisação, mas recorrermos à misericórdia divina que nos dá sempre novas chances e novas oportunidades de repararmos o erro. O amor cobre uma multidão de pecados. Já nos anunciava o Mestre como forma de nos dizer que podemos reparar os nossos erros, transformando-os em oportunidades de amar, em oportunidades de levar o socorro e o amparo. Então, ainda a respeito disso, das consequências da culpa incrustada, impregnada no nosso ser, nos diz Joana: a culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana, em que se omisia. Os conflitos e as mesquinhezes dos sentimentos nutrem-se da presença da culpa, levando a estertores agônicos aquele que sofre a sua injunção. Acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desalinhos e quase sempre é empurrado para a depressão. Vezes, porém, outras, apresenta-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-las através de escusas e de justificações indevidas. Assevera-se nessa conduta que é normal errar, e sem dúvida o é, mas não permanecendo em contínua postura de equívocos, prejudicando outras pessoas sem o reconhecimento das atitudes infelizes, que devem sempre ser recuperadas. Tormentosa é a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com sua insegurança. Tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absolvido como sentimentos necessários à reparação.
acaba sendo uma postura extremamente penosa em relação a si, acaba sendo um algoz de si mesmo. Mas aqui Joana destaca duas possibilidades. Aquele que diante das manifestações de culpa vicia-se, aprisiona-se a ela e às vezes de forma inconsciente boicota-se em relação às experiências de felicidade porque no fundo acredita que, possuidor de erros, tendo cometido tantas falhas, não seria digno de vivenciar experiências felizes. Então, às vezes, são irmãos que o tempo todo ficam desconfiados quando estão indo na direção da felicidade. Não se acham dignos, não acham que possuem valor suficiente para serem presenteados pela vida com experiências felizes. E aí é quando nós vemos o que Joana diz, ficam aprisionados nesse sentimento por medo, por insegurança ou por não encontrar-se capaz ou merecedor de viver isso. Ainda a respeito da postura de arrependimento, diante da consciência da culpa, Joana nos diz: o arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações mediante os resultados decorrentes, torna-se na consciência de culpa uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração ou a autocompaixão, quando seria mais correto a liberação do estado emocional mediante a reparação, se é quando possível. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. Aqui também é um outro dado, o entorpecimento da consciência, a ponto de não perceber a gravidade do gesto, do ato praticado, e por conseguinte, o entorpecimento em relação à culpa também é uma posição extremamente perigosa e nociva, nos diz Joana. À medida que é introjetada, porém, a culpa assenhora-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. Então, nesse aspecto, nós vemos a respeito da culpa que aprisiona, que limita o ser, que causa extrema dor e sofrimento. Mas em relação aos processos de libertação da culpa, ela diz: há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos quando os mesmos não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Sem ela, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar da luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi vítima, à comunidade ou à natureza. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntos, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele ou a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Tratando-se de culpa que remanesce do inconsciente procedente de existência passada, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos, ensejando-se trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso, propiciador de equilíbrio e libertador da carga conflitiva. Para isso é preciso avaliar-se profundamente as origens dessa culpa. Olhando para si mesmo, buscaremos e encontraremos algumas dessas respostas, mas não devemos nos deter. Diante da mensagem inicial a respeito daquele homem impaciente, impulsivo, que ao ver a metade da nota, pensou:
de que vai valer. Mais uma vez, a vida me prega peças. Mais uma vez, não tenho oportunidades e amargurado atira a nota fora. Mas alguns segundos adiante, constata que encontrara a outra metade da nota. Assim somos nós, quantas vezes, por impulsividade, nós perdemos oportunidades valiosas e nos culpabilizamos. Meu Deus, como pude ser tão tolo? Como pude cometer tamanho erro? Como pude ser ignorante? Como pude ser perverso, impaciente? Mas uma vez reconhecido o erro, devemos nos colocar numa segunda posição. Assim como Paulo, na constatação após dar-se conta de todos os equívocos cometidos durante boa parte de sua vida, ao perseguir tantos cristãos, ao se dar conta, a partir da queda, do cair em si e de amargurar todos os erros e defrontar com eles à sua frente, e tomado pelo sentimento de culpa e após tantas elaborações e reflexões, resolveu fazer as pazes consigo mesmo, e aí ergue-se numa postura psíquica de renovação, de autotransformação e diz: Senhor, o que posso fazer? Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? É uma nova postura psicológica de entendimento a respeito do que é possível fazer. A esse respeito, ainda relacionando a culpa, no livro Iluminação Interior, Joana de Ângeles vai nos dizer que todas as criaturas cometem erros de maior ou de menor gravidade, alguns dos quais são arquivados no inconsciente antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou de outrem. A culpa, diz Joana, é sempre responsável por vários processos neuróticos que devem ser enfrentada com serenidade e com altivez. Todos podem errar, diz Joana, e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. A terapia moral do auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Ainda em relação ao auto-perdão, nesse capítulo chamado Perdão e Auto-Perdão, nos diz Joana, o auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, não cometer os mesmos erros, desarmando-se dos cipós constringentes do remorso. Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Então, essas reflexões em torno da questão e do conceito que nós somos falíveis porque estamos ainda em processo de autoburilamento, de autotransformação, mas sem estagiar na concepção de que somos falhos, então é permitível errar a todo tempo e de qualquer modo. Não é isso que Joana propõe, não é isso que o Cristo nos propunha quando diante das atitudes humanas, falhas, aqueles que recorreram ao Cristo buscando novas formas de viver, novas formas de entendimento, ele dizia sempre: vá e não voltes a pecar, vá e não voltes a errar. Ele não ficava fazendo um resumo de todas as atitudes equivocadas que o outro fazia, porque isso era pisar, ferir ainda mais a criatura que se encontrava caída. Mas ele assinalava na criatura humana a oportunidade de refazer a si mesmo. A esse respeito, um exemplo lindíssimo nós temos no relato do livro Boa Nova,
de Humberto de Campos, onde nós temos um capítulo que refere a respeito do encontro de Maria de Magdala com Cristo. E é uma passagem lindíssima. E aí a gente imagina e faz uma representação simbólica dos erros cometidos por Maria de Magdala, referentes a todos nós. E que a partir do encontro com Cristo, ela jamais foi a mesma. E aí fala que aquela mulher perdida nos vícios, perdida nos erros, ao ouvir pela primeira vez a mensagem do Cristo, ficou encantada. Teve a sua alma profundamente tocada pelas mensagens daquele doce rabi. E aí tem um relato trazido por Humberto de Campos que fala: o profeta Nazareno havia pintado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Era uma mulher que despertava para uma nova paisagem na alma. Então, relata Humberto de Campos que diante daquela mensagem que atravessava ali o coração e a alma, Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Para todos, ela era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho, jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Maria de Magdala ansiava, tinha uma alma sequiosa de paz e do verdadeiro amor. Tocada por aquela mensagem libertadora, ela viu sentir na sua alma um desejo pungente de libertar-se, de libertar-se dos grilhões daquela culpa por ter uma vida equivocada durante tantos anos. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Indo então, Maria de Magdala ao encontro do Cristo, refere-se a ele: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas que borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus.
Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Nessa linda passagem, desse encontro restaurador de uma alma, desse encontro curativo de uma alma que penava na culpa, achando-se não digna de estar no colo de Deus por ter cometido tantos erros, tantos equívocos. Diante dessa mulher, todos nós nos encontramos de algum modo assemelhados a ela. Então que possamos, diante dessa postura semelhante à de Maria de Magdala, nos colocarmos diante do Mestre e dizermos: Mestre, eu quero te seguir. Senhor, eu desejo que as vossas palavras encontrem eco, ressoem no meu coração. Ajuda-me a libertar-me desses grilhões da culpa que me aprisionam a alma. Sei que erro, Senhor, mas não quero errar sempre. Me ajuda a seguir os caminhos corretos, a dilatar as fronteiras da minha razão e da minha compreensão diante de mim mesmo e diante da vida. Assim, queridos irmãos, que nós não possamos jamais esquecer das mensagens consoladoras do Mestre, que veio nos trazer a boa nova. Veio nos ensinar que mesmo tendo cometido tantos erros e gerado tanta culpa, para aqueles que têm a consciência desperta, podemos dar o passo seguinte em direção à transformação da nossa própria alma. Desse modo, agradecendo imensamente a paciência e a generosidade da companhia de vocês, ao tempo em que desejo enormemente que todos vocês possam estar em paz. Assim também, fazendo um pedido amigo, que façam parte dessa imensa família chamada Rádio Brasil Espírita, também chamada TV Brasil Espírita. Se inscrevam no canal, divulguem entre seus pares, entre outras pessoas, especialmente aquelas que se encontram amarguradas ou que não conseguem estabelecer o seu auto-perdão. Aquelas que ainda se encontram presas no sentimento de desesperança, com pavor do futuro, por não entenderem ainda e não entrarem em conexão com o amor divino. Vão lá, conheçam os diferentes programas, todos os dias, até tarde da noite temos entrevistas, palestras, resumos de obra, poesias, reflexões a respeito da arte de uma forma geral e da arte espírita. Vão lá, conheçam os diferentes programas feitos com tanto carinho pelos queridos irmãos aqui de Alagoas, mas também de outras regiões do Brasil. Grata mais uma vez pela atenção de todos e que, se Jesus e o Pai Maior assim permitirem, estaremos na próxima semana com vocês em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Grata mais uma vez a todos, que tenham uma semana iluminada de muito enriquecimento pessoal, interior, e que a paz e o aprendizado seja contínuo durante toda essa semana, sempre acompanhados da doce presença do Mestre Jesus. Gratidão e muita paz.